Eu sou mestre em gestão e sou psicodramatista, que é um título que eu carrego com muito carinho, que foi uma formação em psicologia que transformou a minha vida e que eu trago em todos os trabalhos que eu faço, desde palestras até cursos e as formações online que a gente conduz. Eu sempre trago um pouco do psicodrama para a nossa vida. Quem me conhece sabe, faz parte disso. Por 20 anos, mais ou menos, trabalhei na área de recursos humanos, 20 e poucos, muitos anos como executiva, é uma alegria, então, viver essa experiência, né? E o próximo slide ali, ele fala sobre um pouquinho de onde estivemos, né? Pode passar, por favor. Aqui algumas premiações, na época em que estava como executiva e depois já na nossa empresa, as 3 últimas a gente conquistou com o trabalho, apresentando os nossos cases. E eu quero apresentar para vocês aqui nosso último momento, assim, de férias, que foram agora 3 dias no final de julho. Fomos ver as cataratas, para nós foi um presente, parece que a gente, naquele momento ali, é Deus nos abraçando, porque é uma coisa, não tem explicação a emoção que dá ao estarmos ali. E atrás de mim tem um arco-íris. Eu gosto muito do arco-íris porque eu sempre acredito que lá no fim do arco-íris tem um pote de ouro. E é assim que quando eu vejo um arco-íris, eu digo, tá bem, eu já sei, tem um pote de ouro lá no fim. A gente tem uma crença muito especial, assim, né? Que é quando a gente se qualifica, a gente gera resultados. Primeiro para nós, depois para a sociedade. Mas todo o resultado de um aprendizado, ele primeiro tem que tocar nosso coração, para depois tocar no coração do outro e na sociedade, no planeta, né? Também nós acreditamos que a nossa missão é potencializar talentos. A gente trabalha com pessoas já há muitos anos, essa foi a nossa escolha, o que nós gostamos de estar com pessoas, de convivermos com as pessoas e de contribuirmos não só para o nosso crescimento, mas principalmente para o crescimento do outro. Então, a gente percebe que quando as pessoas fazem trabalhos conosco, elas se potencializam, elas ampliam, né? Nós somos do tamanho da nossa potência, mas o que a nossa potência está nos dizendo hoje? Aonde eu posso chegar e o que está me impedindo de voar, de fazer, de ampliar nosso mundo? Para que vocês conheçam um pouquinho mais da gente, então, em 2019, contratamos uma consultoria estratégica e em estratégia e pedimos para que eles nos dissessem o que eles veem na Triup, assim, o que eles veem na nossa empresa, no trabalho que nós conduzimos. E eles falaram, olha, a gente acompanha vocês e nós vemos que vocês trazem a prática para o conhecimento e que trabalham com conversas orientadas, com modelos de conversas, porque nós acreditamos que conversar é um desafio, a gente não sabe ter as melhores conversas, e aí nós trabalhamos modelos de conversas. Também trabalhamos com leveza na complexidade, empatia no pensar, sentir e agir, e nós acreditamos que as relações elas precisam ser mutuamente recíprocas. O que significa isso? Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o outro. Mas para isso acontecer, a gente precisa olhar para a gente precisa olhar para quem somos nós, para que nós saibamos daí conviver, relacionar com o outro, né? E o nosso propósito é provocar mudança, é para isso que a gente está aqui, eu estou feliz que vocês aceitaram esse nosso convite, da gente poder trazer alguns conteúdos que possam fazer sentido na vida de vocês. Então, nós desafiamos as pessoas a realizarem mudanças significativas em suas vidas, de modo a impactarem positivamente nas relações, nas empresas e no mundo. Porque cada vez que a gente se depara com um conteúdo, esse conteúdo tem a chance, né, de transformar a nossa vida e isso transforma quem está ao nosso redor. Aqui um pouco do que nós fazemos como empresa, nós trabalhamos em programas de transformação cultural, temos uma academia de líderes, de soft skills, trabalhamos com coaching, mentoria, também com coaching de grupo e a formação em mentoria, que é esse projeto lindo que a gente vem conduzindo já desde 2020. Nós estamos com as inscrições abertas da turma 9 da Formação Mentoria, que começará dia 4 de outubro, e aqui eu tenho a honra de ter a presença de vários alunos. Quem já é aluno, quem já foi aluno, manda no chat aí uma mensagem, como é que foi a experiência. Vou gostar que vocês possam aí compartilhar um pouco disso tudo.
Mas vamos lá, então. O que é que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que mentoria é essa de olhar para a nossa liderança, para a nossa carreira e também para o nosso network? Estamos aqui nessa sala agora, um privilégio, com 91 participantes. Isso é um presente, em pleno sábado, 10 horas da manhã. Muito obrigada a cada um que está aqui. É isso aí. Então, eu quero compartilhar com vocês que olha que legal, Moniz, eu fiz a formação de mentoria, foi sensacional, que alegria de ter aqui, viu, querida? Muito legal, a Silvinha também, o melhor curso que já fez, te amo, que amor, sensacional, muito bom. Mas eu quero compartilhar com vocês que quando eu casei com o Vanderlei, esse excelentíssimo que está aqui, meu amor Igor, que saudade, que bom que você está aqui, muito obrigada pela sua presença, pela presença do Di também, tenho certeza que deve estar aí do teu lado, que coisa boa. Quando casei com o Vanderlei, em 1995, estamos juntos há uma boa jornada, a gente tinha 2 lojas de confecções e não nos dava lucro nenhum, só nos dava muito trabalho. O Vanderlei já trabalhava no banco. E ele, o meu gato, o Tom está muito bem, Silvinha. O Tom está aqui atrás, né? O outro está atrás de mim aqui. E aí, quando nós casamos, Vanderlei já trabalhava no banco, ele era concursado do Santander, no Meridional, antigo Meridional, e ele disse para mim, olha, a gente casando, nós temos que tomar uma decisão muito importante, e a decisão é que nós vamos fechar as lojas, e daí tu vais procurar emprego em outras oportunidades, porque não dá mais para investir tanta energia, tempo, em um ambiente que não nos retorna nada, né? E foi a decisão mais acertada que nós tomamos na nossa vida. Encerramos o nosso trabalho naquele momento como empreendedores. Eu tinha 25 anos, Vanderlei 23 anos. E aí a gente casou e se formou e se endividou, né? Me conta aí quem é que casa sem dívidas. Gostaria de saber quem é o ser humano que se casa e quando passa, assim, depois do casamento, diz, ai, que alegria, né? Todo salário agora a gente pode fazer o que quiser. Não, a gente tinha que pagar festa, buffet, roupa, fotografia, vídeo, era uma loucura. Nós não tínhamos um centavo para pegarmos um ônibus, né? Vanderlei tinha lá o vale transporte dele, mas só dava para ele. E eu não tinha, né? Eu não tinha. Então, ao mesmo tempo que eu estava desempregada, eu também não tinha como ir procurar empregos, não tinha internet na época, a gente tinha que imprimir um currículo, datilografar. Meu Deus, que coisa mais triste. Quantos anos será que eu tenho agora falando disso, né? E aí eu ligava a TV, só tinha TV aberta, não tinha net também. Meu Deus, que mundo pré-histórico que eu estou contando aqui para vocês. E aí, passa o próximo slide aí, por favor. Eu ligava a TV todos os dias de manhã e eu via Ana Maria Braga e ela dizia: acorda, menina! Eu sempre acordei cedo, mas eu gravava aquela mensagem dela. Era o único canal aberto com boa qualidade de apresentação. E aí vinha acorda, menina. E eu achava sensacional que ela dizia isso, porque eu pensava assim, puxa, olha, se eu desanimar, eu vou ligar a TV para Ana Maria Braga, porque ela tem uma energia que me toca. E por que eu estou trazendo isso para vocês, né? Porque na época, então, eu era uma mulher jovem, com algum conhecimento da vida já, mas não tanto como a internet hoje nos proporciona, em qualquer idade a gente tem muito conhecimento, sem dinheiro, sem emprego. Como é que a gente se anima, né? E foi um período muito difícil lidar com isso, ao mesmo tempo feliz da vida de estar casada, de ter ali o meu alimento, né? Isso a gente podia, tinha condições, mas nós não tínhamos dinheiro para sair, nós não tínhamos dinheiro para comprar um cachorro quente. E aí a mentoria hoje, ela vem me dar essa resposta, que eu quero entregar essa resposta para vocês, né? Porque eu acredito que a mentoria, ela fortalece a gente como ser humano, como profissional, e ela traz para a gente a possibilidade da gente compartilhar nosso conhecimento, a nossa experiência, e ainda da gente ser remunerado por isso. Se naquela época eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu faria muito dinheiro.
como faço hoje, graças ao meu bom Deus. E o que eu quero levar daqui? Eu quero que vocês saiam daqui com a certeza que se vocês tiverem a mentoria como um projeto de vida de vocês, vocês nunca mais terão dificuldades financeiras na vida. Por que isso? Porque depende, com certeza, de cada um, mas depende também da gente acreditar na gente, né? Vamos lá, então. Kênia, muito obrigada, meu amor. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, alguns dados de realidade. Em 2019, nós estávamos com 12,5 milhões de desempregados. Em 2021, 14,3 milhões de desempregados. O próximo poderá ser você. Sabe que eu fico impressionada, assim, desde 2005, trabalhando com executivos, nos processos de coach, nos processos de mentoria, e o que eu me deparo, e quando eu vou para a área da saúde, então nem se fala, me deparo com profissionais que estão há muito tempo dentro das organizações e, às vezes, com a crença de que nunca será desligado. Isso não vai acontecer comigo, eu estou muito bem. Ontem ainda estive com uma executiva que eu estou fazendo mentoria e eu perguntava para ela assim, mas se tu fores desligada hoje? Ela, não, mas eles não vão me desligar. Eu disse, mas quem te garante que eles não vão te desligar? Ela, não, mas é que eu sei que eu faço um bom trabalho. Quem te garante? Não existe segurança em qualquer empresa se a empresa não for nossa. E a gente precisa ter essa certeza, porque senão a gente se torna refém de uma realidade de qualquer lugar. E quando a gente faz isso, a gente entrega a nossa carreira na mão de uma empresa e a gente deixa de ocupar aquele lugar que é nosso, que é o que eu faço com a minha vida, que decisões eu tomo. Eu recebi uma mensagem essa semana numa mentoria de grupo que eu estou fazendo com a turma da formação em mentoria e uma aluna me disse, Kátia, tomei uma decisão na minha vida. Saí da empresa que era muito tóxica e que não estava me fazendo bem. Essa pessoa que está aqui no grupo, eu tenho um orgulho imenso dela, das decisões que ela tomou. E, seguidamente, meu amor, eu te amo, um orgulho imenso de ti. Seguidamente, eu encontro executivos que estão lá com as suas remunerações 20, 30, 40, 50 mil reais, e quando eles têm a possibilidade de serem desligados, eles me dizem, eu tenho medo de não manter meu padrão, eu tenho medo de não conseguir sustentar minha família, eu tenho medo de ficar pobre. Ou seja, que medo é esse que está por trás de cada um de nós, de passarmos dificuldades? Um medo de não acreditar naquilo que a gente construiu, na nossa trajetória, naquilo que a gente vem construindo, transformando. Por que isso toma conta de cada um de nós? Vamos lá, então, vamos indo, né? Mais alguns dados de realidade. 89% dos trabalhadores, numa pesquisa da Harvard, agora em 2021, afirmaram que a sua vida profissional estava piorando. 85% disseram que seu bem-estar diminuiu. 56% disseram que as suas demandas de emprego aumentaram. Por que isso aconteceu? Nunca me esqueço fazendo mentoria com um presidente e ele me dizendo assim, ó, Kátia, tantas pessoas foram demitidas que agora está muito fácil a gente contratar gente boa e barata. Olha, aquilo me doeu no meu peito ouvir uma coisa dessas, mas é uma voz do mercado. A gente vai perdendo o valor se a gente não se valorizar, né? Os trabalhadores estão reconsiderando tudo, desde com quem eles querem trabalhar. E isso está mudando a nossa forma de olhar para o mercado, né? Então, a minha pergunta aqui é um esqueleto sentado numa cadeirinha, quem sou eu, nesse momento, que faz com que eu ocupe esse lugar? Quem sou eu, no momento em que eu vivo a minha vida hoje, que faz com que eu ocupe esse lugar? Vanderlei, quando foi para o Vale do Silício, em 2019, 2020, ele foi com o propósito de identificar
Assim, qual que era o mindset dessa turma que está lá mergulhada, só pensando em inovação? Como é que pensa essa gente? O que que é? Como é que eles respiram? Que ar é esse que eles respiram? E aí ele trouxe uma expressão sensacional, que é: nós não nos damos conta, muitas vezes, que estamos dentro de uma organização vivendo como esqueletos corporativos. Esqueletos corporativos. O que significa isso? O meu esqueleto está ali, mas eu não estou. Eu estou com a cabeça em outro lugar, eu quero fazer outra coisa, eu não estou feliz. E cada dia mais eu acompanho executivos me dizendo: não estou feliz. Não estou feliz porque não estou sendo reconhecido, não estou sendo bem remunerado, minha liderança não me dá espaço, não tenho escuta. O que está acontecendo? Mas como é que isso acontece, Kátia? Então, esses dados que eu trago aqui para vocês agora, esses aqui é da minha experiência nesses últimos anos, principalmente, de ouvir os meus clientes, que são desde gerentes, presidentes, diretores, líderes e executivos, não pensam na possibilidade do seu desligamento. É interessante que quando a pessoa está na empresa, ela acha assim: não, aqui eu tenho vida longa. Quem te disse isso? Quem é que te garante uma coisa dessas, né? Grande parte dos executivos, das pessoas, não sabem lidar com seu dinheiro e muito menos com a perspectiva da sua aposentadoria. E aí eu encontro executivos ganhando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 mil que não sabem o que fazer com seu dinheiro. Gente, não aprendemos a ter educação financeira nas nossas vidas. O que aconteceu conosco? Não tivemos esse aprendizado quando crianças, não tivemos esse aprendizado na escola e não estamos ainda com esse aprendizado nas empresas. Então, por mais que nós estejamos recebendo bons salários, boas remunerações, como é que a gente multiplica esse dinheiro? Como é que a gente aprende isso? Esse ano fiz uma cirurgia plástica, dia 12 de janeiro, e 15 dias depois, ou uma semana depois, a minha irmã do meio, nós somos muitos irmãos, ela veio nos visitar e ela disse para o Vanderlei: Vanderlei, estou estudando sobre finanças e estou amando. Sabe o que significa, Vanderlei? A gente poder colocar o nosso dinheiro em lugar certo e multiplicar esse dinheiro. Ela ficou 2 horas conversando com o Vanderlei, e o Vanderlei passou a estudar, 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 estudar. E essa semana, então, desde janeiro até agora, são 7, 8 meses, Vanderlei está multiplicando financeiramente a nossa vida, está recebendo dividendos. E aí a gente tem uma combinação com o Bernardo, que é assim: ele ganha R$ 50 por mês de mesada, né? Não me processem por isso, mas é o que dá. Fica aí, não precisa de muito também. E aí a gente chamou ele para um café de tarde e nós dissemos para ele: Bernardo, ele tem 12 anos, vem aqui tomar um café. Ele: o que tem esse café? Está muito estranho, vocês não me chamam para tomar café, porque a gente está sempre trabalhando, né? E aí eu disse: não, mas a gente tem uma reunião, né? Não existe café de graça, senta aqui que nós temos uma reunião para fazer contigo. E daí nós falamos para ele: Bernardo, é o seguinte, tu ganha R$ 50 de mesada. E ele disse: é isso mesmo, tá bem, vocês querem me aumentar a mesada? Eu disse: não queremos te aumentar a mesada, nós queremos te fazer uma proposta. E a proposta é a seguinte: tu vai continuar recebendo teus R$ 50, e nós vamos te dar R$ 100 por mês para te aprender a aplicar o dinheiro, para te aprender a multiplicar esse dinheiro. É um dinheiro que tu não vai tirar, que tu começa a aprender a usar o dinheiro para o teu futuro, mas os dividendos que vierem, tu pode fazer o que tu quiseres com eles. Ele disse: está começando a ficar interessante essa proposta. Daí a gente diz para ele: tem uma condição, meu filho, e a condição é: tu é quem vai fazer a gestão desses R$ 100 no mês, e tu vai fazer isso com o teu pai. Então, tu só vai ganhar esses R$ 100 se tu vieres para o teu pai e combinares com ele: olha, hoje nós vamos fazer a reunião da aplicação do meus R$ 100. O mês que tu não vieres, tu não ganha. Não tem essa de vir no mês seguinte e dizer: pai, me esqueci do mês passado, vamos aplicar R$ 200. Qual que é o nosso propósito? É ele aprender a lidar com dinheiro. Ele aprender a lidar com dinheiro.
a gente acaba não fazendo um investimento sobre como é que a gente aprende a lidar com dinheiro. A gente não sabe lidar com dinheiro. Eu confesso a vocês que eu também não sei lidar com dinheiro. Eu não gasto mais do que eu ganho, isso é um aprendizado muito importante, mas eu ainda não sei multiplicar esse dinheiro. O Vanderlei já sabe, eu quero aprender com ele. O que mais acontece nessa falta de consciência com as pessoas? Não se atualizam. Não se atualizam nas competências de liderança, ou seja, muitas vezes a gente se torna líder e acha que o jogo está ganho, a gente não faz mais nada para evoluir, a gente não se atualiza com o currículo. Impressionante. Não, se vocês quiserem responder aqui, respondam, mas quem que está aqui nessa sala que se eu pedir o currículo hoje vai me dizer, toma, está pronto, o currículo está aqui. Quantos de nós estamos com os nossos currículos desatualizados? Falta um último curso, falta um último trabalho, falta alguma coisa, ou até nem tem currículo. Eu trabalho com muitos executivos que eu digo para eles, me manda o teu currículo, eles me dá uma semana. Como uma semana, se a vaga está aqui, como é que tu não tem isso atualizado? Como é que tu não tem o teu LinkedIn atualizado? O LinkedIn hoje é a maior plataforma de recolocação, como é que tu não está ali? Antigamente, a gente era considerado um ser humano que nasceu através da nossa certidão de nascimento. Hoje é a internet, se teu nome não está na internet, é como se você não existisse. E se você não está no LinkedIn, você não está aberto para as vagas. Ou seja, para cada um de nós que está aqui nessa sala, nós temos responsabilidade com a nossa carreira, é só nossa essa responsabilidade. Se eu não sou chamada através do LinkedIn, pelo menos uma vez por ano, estou com problema na gestão da minha carreira. Então, as pessoas também não se atualizam em relação à sua empregabilidade, à sua carreira, às inovações, o que é que está acontecendo com o meu trabalho? Eu sempre digo para o Vanderlei, vamos olhar para o nosso trabalho. O que está acontecendo com o nosso trabalho? O que vai acontecer no futuro? Quem é que vai nos contratar? Vai nos contratar por quê? Quem é que pagará as suas contas se você perder o seu emprego hoje? Vou dizer para vocês assim o que eu digo para os meus executivos que vêm fazer mentoria de recolocação comigo. Uma vaga de coordenação hoje leva mais ou menos 8 meses para alguém se recolocar. De gerência leva de 8 meses a 1 ano. De diretoria leva até 1 ano e meio. É um tempão. Você está organizado financeiramente para viver isso? E aí a gente fala um pouco de tendências, né? Olha que legal, aqui o Lucas está dizendo que faz atualização do currículo dele todos, todos os meses. Muito legal essa tua apresentação aqui, Lucas, esse teu exemplo, joia. A Fabiola, minha formação em mentoria foi uma experiência de alto impacto nas minhas decisões de vida. Vi no brilho dos olhos da Kátia, meu amor, muito obrigado, que é possível gerir e apresentar alta performance com amor, de maneira feliz. Gratidão, gratidão a você que está aqui, que honra ter a sua presença. Só tem currículo resumido, então vamos lá, mas o LinkedIn está ok, maravilha, sempre atualizado. Olha o Igor, eu tenho, aprendi com vocês, muito bom. Sensacional, fiz a formação em felicidade corporativa. Olha que lindo, Valéria, muito bom. Minha filha tem 10 anos, ganha 20, mas deve deste valor a metade tem que ir para a poupança. Parabéns, Sheila, isso aí. Eu trabalhava uns 80% mais estressado e pilhado que hoje, recebia quase 60% menos. A mudança foi difícil, mas hoje consigo ver quem eu sou e onde estou. Parabéns, show de bola. E aí, quando a gente fala, né, das tendências, mas, Cátia, o que que vai acontecer? Eu vou dizer para vocês uma tendência que eu vejo, ninguém me disse, mas o que está escrito em branco ali é que eu acredito que no futuro teremos um centro de competências compartilhadas. Não teremos mais essa coisa da área do fulano, da área do Beltrano. As pessoas serão classificadas, categorizadas pelas suas competências, ou seja, quem é que tem competência em negociação, em gestão, em liderança de projetos? Então, preparem-se, se desenvolvam para que vocês estejam prontos. Quando a gente fala de liderança, liderança também vai ser quem tiver seguidor.
Por que isso? Porque quem quer seguir o líder, quer seguir aquele líder que inspira, aquele líder que admira, que respeita. Mas que líder é esse? Me contem aí no chat que tipo de líder vocês respeitam. Para vocês respeitarem e admirarem uma liderança, o que essa pessoa tem que fazer? Como é que ela se comporta? Me digam aí, vamos compartilhar isso, né? E quando a gente fala ali das 10 skills, né, de 2020, lá do Fórum Mundial, a gente está olhando cada vez mais isso presente, até que ponto nós já desenvolvemos essas competências. Dizia-se lá, né, quando veio no Fórum Mundial, essas competências que em 2025 os profissionais seriam contratados por isso. Será que a gente já parou para se desenvolver nisso que está aqui, né? E o que eu vejo cada vez mais é essa horizontalidade. Futuramente, um diretor vai entrar em contato com a nossa equipe, porque hoje a gente ainda espera esse respeito da hierarquia, né? Que o diretor fale comigo, para que eu fale com a minha equipe. Futuramente, isso não existirá. O que significa não existir isso? Significa que eu, como líder, tenho que ser melhor ainda, para que eu não me incomode com um gestor de compras falando com a minha equipe ou indo lá falar com a equipe de marketing, né? Muito legal, ótimo, vocês estão compartilhando aqui como é que eu admiro um líder, quando eu admiro um líder. Joia, muito bem. Vanderlei foi para o Vale do Silício, então, né? E quando ele chegou lá, ele teve muito contato com vários profissionais de grandes empresas e startups, né? E uma delas foi o Google. E o Google, na época, compartilhou um pouco sobre o projeto Aristóteles, que fala, né, que foi um projeto realizado no Google com o intuito de ver como é que dentro dessa empresa existem equipes de grande performance e equipes com baixa performance. Por que que isso acontece? E eles chegaram em 5 grandes critérios, estudando por 10 anos todos os dados que eles tinham para olhar assim, como é que essa equipe que tem um excelente resultado é uma equipe que também se dá bem, é uma equipe que está feliz, e por que que essa daqui não está? E eles trouxeram, né, os 5 critérios de uma equipe de alta performance. E o primeiro chama-se segurança psicológica. Eu gosto muito de ouvir a Silvinha quando ela fala de segurança psicológica, porque ela fala de uma forma tão amorosa. Então, eu posso falar sobre esse conceito, mas se a Silvinha está aqui, abre o microfone, Silvinha, e diz para nós o que é segurança psicológica. Oi, obrigada, Kátia, querida. Você é sempre muito especial. Então, a segurança psicológica é você poder levando para o seu líder ou para os seus colegas as suas ideias, né? Ou então alguma insegurança, alguma coisa que você precisa compartilhar e que você precisa de apoio, com a segurança de que aquela pessoa vai te ouvir e não vai te julgar, que ela não vai fazer uma ideia inadequada de você, e que ela vai, então, a partir da tua da colocação dela, ela vai poder contar com aquela pessoa para poder seguir em frente, para poder levar uma ideia de mudança, sem ser julgada. Então, acho que essa para mim, a principal coisa que eu vejo na segurança psicológica. Ela pode ter uma definição muito mais complexa, mas o meu modo de ver, de uma forma bem acolhedora, é isso, né? A gente poder acolher o nosso liderado, ouvir as suas ideias, ter uma escuta adequada, considerar aquilo que ele traz, e se for uma questão pessoal, mais ainda, né? Ter esse acolhimento principalmente para poder ajudá-lo a lidar com aquela situação naquele momento difícil para ele. Eu acho que é isso. Sensacional, meu amor. Muito obrigada. Eu adoro ouvir tua voz. Você é muito especial. Obrigada por compartilhar com a gente o teu conhecimento. Vem junto à tua experiência, né? Segurança psicológica também é um conceito de grupo, que é como é que eu posso fazer parte de um grupo e não me sentir de alguma forma desqualificada, rejeitada, como é que eu posso compartilhar ideias, projetos, pensamentos, opiniões, sem me sentir
ridícula, julgada pelo outro. Gente, é extremamente desafiador. A gente tem feito muito trabalho de team building nas empresas e a gente está levando bastante esse conceito, porque é um conceito novo, um conceito de 1990, parece assim que faz muito tempo, mas não, as empresas ainda não estão trabalhando com força. Sei que a Silvinha está, e isso está na pele dela, então por isso faz bastante diferença, mas é um conceito que a gente tem que levar, né? Que é um conceito de grupo. Confiabilidade, que é a certeza de como é que eu entrego, o que, que eu tenho que entregar, em que prazo, com que recursos. E estrutura e clareza significa eu tenho certeza do que esperam de mim. E é interessante isso, porque a gente tem trabalhado nas empresas e cada vez mais a gente tem visto a dificuldade de saber o que se espera de mim. Meu líder não me fala o que espera de mim. E vou dizer para vocês que muitas pessoas são desligadas das empresas sem saber, muitas vezes, o motivo do desligamento e nem por que isso levou para aquele lugar. Outro motivo também que eu vejo de muitos desligamentos acontecerem com grandes executivos é, em algum momento da trajetória desse executivo, alguma coisa aconteceu, algum erro, alguma falha, algum resultado que não tenha sido muito bom, e a empresa não consegue mudar o rótulo que ela fez daquela pessoa quando houve aquele erro. Por mais que a pessoa se qualifique, mude, vire o jogo, vire a mesa, a empresa constrói rótulos. Então, para nós queremos, né? Hoje eu ainda falei para o Vanderlei, qual que é teu propósito hoje com o nosso encontro? Ele disse que as pessoas saiam protagonistas aqui, responsáveis pelo seu papel, que façam a diferença na sua vida. É isso, né? Então, o que se espera também, uma equipe espera, é que o seu trabalho tenha significado e que ela saiba qual é o impacto que ela vai causar no mundo. Tem uma pessoa com a mãozinha levantada, acho que é a Liliane. A Liliane colocou no chat. Ah, querida, tu quer abrir teu microfone e falar? Segurança psicológica em instituições de saúde inclui a segurança de não punição. É verdade. Eu que levantei a mão, se eu puder só falar uma coisa para você agora, que é uma coisa que eu tenho visto muito, inclusive Por favor. no LinkedIn, é a questão do como, de novo, né, o etarismo está influenciando, né, as demissões nas empresas, né? Eu, outro dia até fiz uma palestra lá no Voluntários da Saúde sobre isso, e assim, eu acho que a gente tem visto muitas publicações interessantes. Agora há pouco, antes de começar, eu estava vendo uma outra publicação sobre isso, e o quanto é importante, né, Kátia? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco a esse respeito, né? Desculpa te interromper. Paz, amor, pode interromper, sim, que maravilha, é bem isso, né? E a idade é um conceito bastante arcaico, né? Ontem ainda falava com um executivo e ele dizia assim que houve uma avaliação que aconteceu entre áreas, né? E uma avaliação que veio para ele tem 59 anos, disseram assim na avaliação, ele está ficando velho. Daí eu disse para ele, gente, que coisa triste isso, né? A gente receber uma avaliação dessa como se isso fosse um critério de permanência dentro das empresas ou não. Todos ficaremos em algum momento, mas o que importa é a nossa mente, o quanto que a gente se atualiza mentalmente, porque nós temos a certeza, uma certeza que já está muito clara, nós viveremos 100 anos. A nossa decisão é com que qualidade nós queremos viver esses 100 anos. E aqui está a nossa responsabilidade, né? Falando ainda sobre essa visita do Vanderlei no Vale do Silício, né? Ali São José, é onde tudo aconteceu, né? E o propósito foi conhecer, então, esse mindset do Vale, buscando a nossa reinvenção, principalmente. Foi daí que a gente começou, com muito mais força, a trabalhar a formação e mentoria, porque nós entendemos que é uma forma da gente impactar no mundo, oferecendo algo para que as pessoas tenham sempre segurança do que fazerem com as suas vidas, né? Aqui são as empresas que estão lá no Vale do Silício, e 28% do PIB mundial está no Vale do Silício, em um trecho de aproximadamente 80 quilômetros, uma pessoa a cada 8 são milionários, uma pessoa a cada 8 são milionários. Olha o que é essa mudança no jeito de pensar.
E aí a gente pergunta, né, Kátia, mas com tudo isso, assim, o que que a gente faz, né? Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é, a gente quer mudar o pensamento das pessoas ou o modo como elas pensam? E aí vem o Simon Sinek, que traz uma grande contribuição, né? Que é a gente olhar o que que é comum, é a gente falar do que a gente faz, como é que a gente faz e por que a gente faz. E a contribuição do Simon Sinek, não, vamos falar do porquê a gente faz. Então, que cada um aqui possa se perguntar por que eu faço o que eu faço hoje? Por que eu faço o meu trabalho? Para que eu faço o meu trabalho? Depois é como é que eu faço esse trabalho? E, afinal de contas, o que é que eu faço? Né? São as perguntas que a gente tem que se fazer. E como líder, as nossas perguntas, elas precisam ser: eu quero manipular as pessoas ou eu quero inspirar as pessoas? E aí conceitos como confiança, lealdade e liderança são muito mais sentimentos e experiências do que conceitos. Eu confio se eu percebo, se eu sinto que dá para confiar. Estou aqui com 102 pessoas que confiaram, sentiram essa confiança para estar aqui hoje comigo, né? E uma organização é uma comunidade de crenças e valores. Mas tá bem, né? Vamos lá, então. O que a gente pode olhar para a gente, de que forma, né? O conceito de exponencial está tão presente nas nossas vidas, mas o que Vanderlei traz também como uma reflexão do Vale do Silício é que as pessoas que acreditam que são as startups de si próprias, essas sim são exponenciais. Ou seja, como é que eu trabalho o meu mindset de mudança, a minha mentalidade de mudança? A gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento de líderes de startups, e é uma coisa impressionante. Eu tenho aqui minha amiga querida Lairinha, que também tem trabalhado com startups. É impressionante o jeito de pensar, é muito diferente. E um diretor financeiro que entrou nessa startup faz um ano, ele disse assim: Kátia, eu me senti lento, porque a turma é jovem, é muito rápida no jeito de pensar, é muito rápida no desapego, na construção, na transformação. E aí, onde é que nós estamos com as nossas startups da gente, né? Como é que a gente se torna exponencial? Lairinha, quer falar um pouco da tua experiência com as startups? Prazer, assim, poder estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, te dizer que love you, não você. Eu também. Mas eu tenho trabalhado bastante com startups e, em todos os nichos, né, Kátia? E o que eu noto mais é realmente, assim, essa velocidade e esse desapego a coisas que eu que trabalhei sempre como executiva de recursos humanos, e às vezes a gente se apegava muito a coisas que o pessoal das startups não estão nem aí, sabe? E desde aspectos de comunicação, de remuneração, a gurizada, se tu der 50 pila para eles fazerem um lanche no iFood, é muito mais importante do que um hiper mega plano de assistência médica, de coisas de planos e coisas que a gente pensava e ficava desenvolvendo, levava 6 meses para trazer um projeto para a empresa bem desenhadinho, bem estruturado, e hoje em dia a rapidez, né, com que se pensa e implementa na startup. E se não for assim, o pessoal não fica, né? Então, tudo que a gente vai fazer, realmente a gente tem que mudar o nosso mindset, a gente tem que mudar o nosso mindset de comunicação, a gente tem que ser nos planos do que vai fazer em desenvolvimento, tudo. Então, além de eu estar trabalhando com startups, eu tenho filho aqui em casa da área de TI também, e traz lição diária, assim, do que eles realmente valorizam e traz impacto, né, para essa geração, enfim. Então, muito bacana. É um aprendizado diário. Diário, a velocidade do pensamento é muito rápida, né? O Paulo está trazendo aqui algumas definições. Paulo, se você quiser falar também, fique à vontade. Vamos lá, Vanderlei, no próximo. Mas o que é que impede a gente de ser feliz, realizado e próspero, né? E próspero é uma palavra que vem do latim, né? Que é um estado ou qualidade de prosperidade, felicidade, de ser abastado, de estar em plena ascensão, e é um conjunto de situações envolvendo saúde física, mental, financeira, ambiental e social. Então, uma pessoa saudável em todas essas dimensões. Então, o que está me impedindo de ser uma pessoa próspera? E quando a Laira traz, né,
esse pensamento que é veloz em tudo, e a Monize também trabalha bastante com startups, né, Monize? A Monize que é psicóloga e gosta de trabalhar com empresas de tecnologia, depois pode contar um pouquinho para nós também o que tu percebe nesse jeito de pensar. Mas eu sempre digo que a diferença de estarmos com pessoas diferentes da gente, pessoas que a gente concorda, discorda, é extremamente importante para a gente ampliar nosso pensamento. Nós Kátia, estamos aqui... Kátia, Oi, meu desculpa, amor. deixa eu só te interromper, que tu dá essa liberdade, né? Mas eu acho que não pode deixar passar. Quando a gente está falando de etarismo e está falando de startup e dessa convivência e desse aprendizado, deixa eu te trazer um exemplo dessa semana que eu achei muito bacana. Eu fiz um trabalho para uma startup de São Paulo no ano passado e deixei um menino lá tocando o RH, né? Um menino, né? Ele tem 23 anos e é ele que está tocando, é uma empresa de TI. E essa semana eles tiveram um problema nos pagamentos deles e ele tinha que largar um comunicado na empresa para informar que os pagamentos foram devolvidos e atrasar um dia o pagamento da remuneração das pessoas. E antes de largar o comunicado para todo mundo, ele, help, preciso da tua ajuda, como eu faço essa comunicação, né? Porque nunca vivi isso, nunca aconteceu. E aí ele estava fazendo uma comunicação totalmente equivocada, né? E daí eu ajudei ele e ele largou o comunicado e aí depois ele me agradecia, dizia assim, mentora, foi lindo, maravilhoso, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante para a gente trazer, essa importância da convivência e do quanto a gente pode ser feliz dentro das organizações, estimulando e convivendo com essas diferenças, né, de gerações, de idade, de experiência e de vivência. E o quanto a gente tem que se abrir, né? Ontem eu conversava com um executivo sobre a nossa capacidade de escuta, e ele me dizia assim, eu estou escutando bem melhor, e eu estou trabalhando isso com uma psicóloga, então agora eu paro, eu escuto, e eu estava dizendo para ele, olha, escutar, que bom que tu estás assim, percebe essa evolução, e escutar vai além também. Escutar significa como é que eu escuto aquilo que eu não concordo. Porque se eu fico me defendendo, argumentando, sou eu que estou acreditando nos meus argumentos e eu não estou escutando o que o outro quer dizer. E muitas vezes a gente, e tenho trabalhado com executivos de diretoria, que os seus presidentes estão dizendo coisas e as pessoas não estão escutando. As pessoas estão se defendendo daquilo que elas estão escutando. E o presidente me diz assim, Kátia, se fulano não fizer isso, eu vou demiti-lo, porque eu já falei umas 3 vezes, e ele não está me escutando. E eu falo com esse executivo, ele me diz, não, mas eu estou fazendo isso, 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 isso. E eu digo para ele assim, ó, para de te defender e escuta o que tu está ouvindo do outro. Porque talvez tenha alguma informação ali que seja importante para ti. Vamos escutar. Então, nosso convite agora, aproveitando que a gente está aqui com essa turma muito especial, só tem gente bacana aqui, a gente vai dividi-los em salas para que vocês possam se apresentar rapidamente um para o outro, que a gente possa aproveitar essa oportunidade de conhecer outras pessoas, que a gente possa ampliar nosso mundo. O que nós vamos falar na nossa apresentação? Cada um vai falar o que quiser. Aqui todo mundo é livre. Vai contar um pedacinho da sua vida, da sua história, daquilo que convém nesse momento, considerando que terá mais ou menos 2 minutos para fazer isso. Então, a gente vai dividi-los em grupos de 6, são 12 minutos, cada um vai ter que cuidar do seu minuto aí. Ai, Kátia, mas eu sou envergonhado. Sou envergonhado, fica para ser a pessoa do meio, né? Deixa os primeiros se apresentarem, mas não perde a oportunidade. Olha, falando em se apresentar, algumas pessoas vão embora, dá medinho, mas a gente só vai se apresentar, a gente não vai falar mais nada. Quando vocês vierem, eu quero dar uma tarefa para vocês em grupo, que é, que pergunta eu gostaria de fazer agora para esse grupo, para a Kátia, sobre mentoria, sobre carreira ou sobre liderança. Então, vocês vão se apresentar e vão elaborar uma pergunta. Que pergunta a gente pode levar para esse grupo? Quando voltarem, vão colocar essa pergunta no chat. Mas não vão deixar de passar essa oportunidade linda que é de conhecermos alguém nesse sábado tão especial que nem hoje. Depois a gente volta e continua, que eu trouxe mais conteúdo para a gente falar. Que lugar nós queremos estar, né?
Vanderlei está ali numa das fotos lá do Vale do Silício, e a outra aqui, será que eu estou aqui, né? Quem é que está aqui nesse esqueleto corporativo? Que coisa louca, né? A gente muitas vezes nem se dá conta que está nesse espaço. Pode passar, por favor. Eu adoro essa figura, olha que legal, você se comunicando no chat, muito bom. Mais do que os fatos, a interpretação que fazemos dos fatos é que determina como é que nós vamos nos sentir e nos comportar frente a eles, né? A interpretação que a gente faz do mundo é feita de forma diferente para cada um de nós. Isso porque a gente tem experiências e aprendizagens diferentes das outras pessoas. E nós atribuímos um significado único e particular para cada informação que processamos. Você mostrou a figura anterior do 6 e do 9, o meu filho, ele tem 1 ano e 6 meses. E ele adora os números e as letras, né? Aí, esses dias, né, o vô ensinou o Z, que é de Zé. Só que aí ele virava a cabecinha e ficava nenê. Aí depois ele ficava Zé, nenê, Zé. Porque na hora que ele virava a cabeça, ele via o N, né? Aí ele ficava N de nenê, que ele virando a cabeça, ele entendia que aquele N era o neném, né? E todo mundo ficava, por que ele fica Zé e neném? Aí depois falou, gente, ele tá vendo o N, né? Que é de neném. Sensacional, adorei o exemplo. Bem isso mesmo, muito bom. Então, o passado é um tempo que já aconteceu, a gente não consegue modificá-lo. O futuro é um tempo que ainda não é acontecido, né? Que nós não temos como intervir, mas nós podemos olhar para o nosso presente. E esse é o nosso convite de hoje. Pessoas normalmente possuem crenças positivas e negativas sobre si mesmo e têm recursos e dificuldades para lidar com essas crenças negativas e dificuldades através de estratégias para lidar com elas. Como é que a gente funciona, né? Eu trouxe aqui um pouco da teoria cognitivo-comportamental, que é uma das teorias que sustentam o nosso trabalho como coach, como mentor, e também os nossos programas de desenvolvimento. Toda vez que acontece uma situação com a gente, aqui tem um exemplo, né? Falar em público para 10 colegas de trabalho, vem um pensamento automático que é: eu vou tremer, eu vou parecer ridículo, eu não vou dizer nada, eu vou fazer uma má apresentação. E aí vem aquela emoção, né? De medo, de vergonha, de culpa, de tristeza. E o comportamento eu vou, então, evitar a situação, ou eu vou tremer, ou eu vou corar, ou eu vou esquecer de alguns tópicos, ou não vou olhar para as pessoas, né? Então, como é que nós funcionamos? Geralmente, né, a nossa cabeça não para de pensar, né? Graças a Deus. Quando é que a gente dá um alívio para o pensamento? Quando a gente faz um exercício de respiração consciente, um exercício de meditação. Esses dias peguei um avião, né? Estava voltando lá das fazendas, lá, em companhia da turma aí, do Maciel, do Patrício, e sentou do meu lado um dono de empresa, e ele estava me dizendo que ele estava com muito medo do avião, e houve uma turbulência forte, e ele começou a conversar comigo, e ele começou a suar, a mão gelar, e eu dizia para ele, olha, eu faço exercício de respiração, e cada vez mais eu tenho feito, e tem sido muito bom para mim. Eu não tomo remédio para dormir, mas toda vez que eu faço um exercício de respiração, eu durmo. E eu vejo que dá certo, porque quando eu acordo, eu vi, puxa, deu certo, né? E como é que a gente faz esse exercício de respiração? E eu contando para ele deve ter pensado, a mulher dele estava na frente com o filho, né? A mulher deve ter pensado, essa doida aí está falando para o meu marido que é super acelerado, como é que se faz o exercício de respiração? Ele estava com medo, estava do meu lado, não podia fugir, eu pensei, vou aproveitar essa oportunidade. Eu disse para ele, olha, tu bota a mão na barriga, né? A mão direita no umbigo, e quando tu inspira, tu conta até 3, segura o ar até 3, e quando tu liberar, tu conta até 6. E faz isso frequentemente. E ele foi fazendo, assim, né?
e ele me olhava e eu sentia que a mulher dele botava a cabeça assim, me dava uma olhadinha. Ele deve ter pensado, essa doida varrida, não tem problema, vamos lá, tu me perguntou, eu disse para ele, olha, tu me perguntou, eu estou te dando a minha dica, assim, tu vai fazer o que tu quiser com ela, né? E de graça ainda, pensa bem nessa oportunidade. E ele foi fazendo, quando terminou, ele disse assim, pô, muito obrigado, eu aprendi uma coisa nova, eu não sabia que dava certo. Então, uma das coisas que dá um stop nos nossos pensamentos automáticos, porque acontece qualquer situação, né? Hoje, de manhã, a gente... será que a turma vai vir? Será que não vai vir? Claro que vai vir, né? Olha só que legal, aqui estamos agora, né? Depois da dividirmos em sala, diminuiu um pouquinho, mas estamos em 83 pessoas, é bastante gente, né? Como funciona? Acontece uma situação, a gente tem pensamentos automáticos e a gente acessa as nossas crenças intermediárias, que são pressupostos e regras que nós colocamos para a nossa vida e que acessam as nossas crenças nucleares, que são crenças desenvolvidas desde a nossa infância. Então, um modelo cognitivo de funcionamento, como é que é, né? A gente tem uma crença central, que é aquela crença nuclear, eu sou incompetente, aí essa crença, ela faz uma pergunta, né? Se eu não entendo algo, então é porque eu sou burro. E aí, se a gente olhar, então, aconteceu uma situação em sala de aula, por exemplo, o pensamento automático que vem é, isso é difícil demais, eu jamais vou aprender, e as reações, elas são emocionais, fisiológicas, comportamentais. Então, a emocional, eu fico triste, a fisiológica, eu tenho desconforto, e a comportamental é eu saio da sala. Então, toda vez que acontece uma situação que gera um pensamento automático, que é o que vem, ao mesmo tempo que gera esse pensamento, isso acessa as nossas crenças intermediárias, que é esse ser, então. Se eu fui desligada, é porque eu sou incompetente, que são pensamentos automáticos que acessam a nossa mente. E isso é muito comum de ouvir de uma pessoa que é desligada. Seguidamente, eu trabalho nos meus programas de mentoria, que o fato da gente terminar uma jornada, que a nossa vida dentro das organizações, precisa ser vista como uma vida de um técnico de futebol. Porque o técnico de futebol, ele está lá orientando os jogadores e tem toda uma mídia falando mal dele, vá que o resultado não tenha sido bom, e mesmo assim ele tem que estar bem motivado para motivar a turma a jogar melhor no próximo jogo. Então, a nossa vida dentro de uma organização tem que ser essa. Se esse técnico de futebol acessar o tempo inteiro essas crenças negativas a respeito do seu papel, da sua entrega, quanto que essa pessoa consegue se levantar, ser resiliente, né? Então, mas como é que essas crenças acontecem conosco? Então, a gente trouxe aqui, no próximo slide, as principais crenças que nós acessamos, assim, ou são crenças de desamparo, ou são crenças de desamor, ou são crenças de desvalor. Esse material é um material de muito estudo da gente, então quem quiser tirar foto dessa, para ficar para vocês aí, fiquem à vontade, né? Mas o que eu gosto de olhar quando eu estou com uma pessoa que estou trabalhando em mentoria? Vamos olhar para essas crenças, e eu sempre faço um exercício de não olha para o título da crença, não olha para desamparo, desamor e desvalor, mas olha para qual é o pensamento que está presente em você hoje. Sou incompetente, sou ineficiente, sou fraco, sou vítima, estou desamparado, estou sem saída, eu sou um perdedor. Eu não sou atraente, não sou querido, não sou aceito, ninguém gosta de mim, eu vou ser rejeitado, eu não sou desejado pelas pessoas, não sou gostável, não sou bom, ou eu sou incapaz de mudar, ou eu sou inferior, eu não tenho valor, eu sou um fracassado, eu não mereço, eu não sou boa pessoa, ou eu sou inadequado. Uma vez que eu consiga
fazer um tique em cada uma dessas crenças que estão presentes, eu consigo olhar e dizer assim, qual é a crença que está me acompanhando? É uma crença de desamparo? É uma crença de desamor? Ou é uma crença de desvalor? E como é que eu confronto essas crenças? Então, eu começo a procurar quais são as evidências para que esse pensamento seja válido ou não. Existem vivências que me trazem isso? Da onde vem isso na minha história, na minha trajetória, na minha situação de infância? Esses dias eu fiz uma live com a Mariela, tá até aqui a Eneide. Obrigada, querida, pela tua presença. E eu adorei, a Mariela me fez uma pergunta que eu compartilho com vocês, porque me fez pensar bastante. No final da live, ela me disse assim, Kátia, tu lembra da tua criança, a tua criança Kátia criança pequenina, que imagem vem dessa criança? E aí ela começou, né, quem era essa Kátia que estava lá? E o que essa Kátia diria para essa Kátia hoje? O que a tua criança interior fala para ti hoje? Então, é a pergunta que eu faço para vocês, o que a criança de cada um que está aqui, se olhar para vocês, vai dizer para vocês hoje? O que é essa mensagem doce, amorosa, que essa criança vai dizer para vocês hoje? Essa criança ela é muito importante, porque essa criança foi vivendo uma série de vivências, situações, né? Carla, querida, queres falar? Duas coisas que eu pensei e comentando esse último comentário que você fez. Uma coisa é aquilo que você falou, né, da gente se fazer perguntas e tudo, porque senão a nossa tendência é se sabotar muito, né? Então eu acho que a gente conseguir identificar as nossas emoções faz com que realmente a gente consiga voltar no eixo e não se sabotar. Porque a tendência, principalmente quando a gente não está muito bem, é enxergar o pior de tudo, né? Então você esquece aquilo que você falou, né? Ah, ninguém gosta de mim, eu sou incompetente, e é tudo na negação, né? É o não, ou sempre o pior de tudo. E a gente acaba se sabotando, né? Porque, na verdade, todo mundo tem o seu melhor e às vezes é conseguir identificar até para ver se o outro que não reconhece o que você tem ou se é realmente você que não tem, né? E a outra questão que eu costumo fazer muito hoje em dia, depois que eu fui mãe, né? Que você agora falou um pouco da questão da gente perguntar para a nossa criança, né? O que a nossa criança diria. E eu costumo fazer muito um exercício, que foi até o que me encorajou nas minhas últimas decisões, do que eu, Carla, vou querer falar para minha filha quando a minha filha for mais velha, né? Então, assim, para eu poder dar bons exemplos dentro da minha verdade, né? Ou para eu poder aconselhar, eu tenho que ter um exemplo de vida para que eu possa falar para ela, olha, tua mãe fez isso, né? Então isso é o que me faz tomar muitas decisões do que eu quero passar para minha filha. Eu quero passar para ela aquela teoria do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Ou eu realmente quero dar exemplos baseados no que a mãe dela fez, né? Então assim, é você encorajar com exemplos, né? Aquela coisa, vai por esse caminho porque eu fiz e deu certo. Então, aquela coisa assim, senão a gente também projeta, né? Sabe aquela mãe que quer ser bailarina e nunca foi, e depois quer que a filha seja, né? Mas isso foi um sonho teu, não foi um sonho dela, né? Eu gosto também sempre de perguntar para os meus executivos, né, que se a sua filha ou seu filho estivesse vivendo o que você está vivendo hoje, o que você diria para ela, né? Porque viver é um desafio, viver é um desafio. A diferença, né, de lidarmos com os desafios da vida é a interpretação que a gente dá para os desafios e que nós vamos fazer com esses desafios. Mas, muitas vezes, a gente leva muita chapuletada. E quando a gente leva muita chapuletada da vida, a gente faz uma visita a essas crenças que nos impedem de sermos felizes, prósperos, realizadores. Quanto medo cada um de nós aqui nessa sala carrega, e é um medo que impede a gente de voar. Quantas pessoas têm medo de serem empreendedoras porque têm medo de não conseguir fazer o dinheiro acontecer, de não se vender?
O que é que a gente está fazendo? O que é que está nos prendendo como elefante, né? O elefante, quando pequenininho, a gente amarra uma cordinha e coloca no poste, e ele, quando cresce, a gente deixa com a cordinha só para ele lembrar que ele tem limites, mas ele não precisaria mais dessa cordinha, ele pode arrebentar. Quantas vezes na vida a gente se coloca cordinhas que a gente mesmo não arrebenta? Elas não existem mais, né? A Silvinha trouxe um comentário lindo, que tem coisas que não são suas, mas às vezes a gente se agarra a elas. A gente se agarra às crenças dos nossos pais, às crenças da nossa história, da nossa cultura, da nossa família. Não são nossas. Liliana, querida, você quer contribuir? Por favor. Carla, você falando, brotaram lágrimas nos meus olhos aqui. Quando você fala de criança, do que você quer depois. Eu sou vó, né? Sou mãe, vó, mas a Kátia vem falando aqui e eu só vem uma coisa na minha mente o tempo todo, né? Testemunho. Minha mãe falava muito. Você tem que testemunhar, ou seja, você tem que viver o que você fala. Quando você falou lá de líder confiável, né? O que você passa, não adianta, né? Agora, esse quadro aqui foi super importante. Eu tenho um papelzinho grudado aqui, ó, 3 crenças ali: desamor, desvalor e desempenho. Pensamentos sabotadores. Eu fiz um trabalho de desenho de uma linha de cuidado no estado do Amazonas, e isso foi passado, era para pacientes obesos graves. E isso é trabalhado com os pacientes obesos graves, esse quadro, quer dizer, essas 3 crenças, porque essas 3 crenças levam os pacientes, essas pessoas, a esse estado. Mas eu nunca tinha visto aqui um quadro como esse, traduzido nessas frases aqui, nesses termos que você colocou. Sou incompetente, sou ineficiente, sou fraco. Maravilhoso, porque às vezes a gente tem essas crenças e a Carla traduziu bem, alguém aqui também colocou que a gente conspira contra nós mesmos quando nós estamos aqui, ó, estou sem saída, e eu trabalho no dia a dia para ficar sem saída, procuro, né? O meu ambiente conspira contra aquilo. Maravilhoso, muito bom, excelente. Querida. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Muito obrigada. E eu perguntei um dia para uma executiva que a gente estava trabalhando para sua recolocação, e o que acontece, né? O tempo de quem está desempregado é um tempo muito diferente de quem está empregado e de quem é empregador. Porque o empregador, ele abre um processo seletivo e ele chama algumas pessoas para participar, mas às vezes o processo leva 6 meses, só que para quem está desempregado, esse tempo ele é infinito, ele é muito longínquo, dá um desespero. E o que acontece, quanto mais a pessoa vai ficando desempregada, mais ela vai desacreditando nela mesma. Esse processo é interessante e triste ao mesmo tempo. Então, muitas pessoas que querem buscar recolocação acabam buscando também a minha mentoria para lidar com esse movimento. Porque um dia eu disse para uma executiva, olha, dessas crenças que estão aqui, dessas frases que estão aqui, escolha aquelas que estão presentes na sua vida hoje. E foi impressionante, assim, o número de frases que ela trouxe. Eu sou incompetente, por isso eu não estou sendo chamada, eu devo ser muito fraca, eu estou desamparada porque eu sou sozinha, eu não tenho quem me sustente, se meu dinheiro acabar, eu estou sem saída, eu estou me sentindo uma pessoa perdedora, eu não estou sendo aprovada nos processos, então eu sou rejeitada, eu não estou sendo desejada pelas empresas, então eu não sou boa o suficiente, eu também não sou atraente, porque sou uma mulher com 40 anos sem alguém na minha vida, então eu estou me sentindo incapaz de mudar, eu não tenho valor, eu não mereço oportunidades boas, por isso que bons empregos não vêm para mim. Quem sabe, Kátia, se eu não sou uma boa pessoa ou se eu estou sendo inadequada. Gente, olha a pressão que uma pessoa vive quando ela está desempregada, quantas coisas, quantas dessas crenças ela visita, e isso tudo
tem uma trajetória, isso tudo é de uma história, não foi desse momento. Esse momento impulsionou, desencadeou isso. Então, até que ponto que a gente para de acreditar na gente e passa a acreditar nessas coisas que estão aqui? Eu fui trabalhando com ela evidências, uma por uma, assim, eu quero que tu me conte exatamente quando é que essa crença colou em ti, que nem sanguessuga. Qual foi o momento, qual foi a situação, quem foi a pessoa. Ela saiu muito impactada. Hoje ela é uma pessoa que já se recolocou, né? E ela me disse ontem, me mandou uma mensagem muito linda, assim, dizendo, Kátia, eu sou muito grata da gente ter feito esse exercício de revisitar essas crenças e de ver que eu sou capaz. Hoje eu estou numa posição de diretoria, ela era gerente, e estou com outras 2 oportunidades de empresas me chamando. Então, quando eu desmistifiquei essas crenças, eu me abri para o espaço do mercado de trabalho. Silvinha, querida, queres falar? É só uma coisinha complementando isso que você está falando, que eu acho que isso é fundamental. E às vezes esse outro, né, que nos dispensou, nos demitiu, às vezes deixa a gente com essas ideias, né, com essas crenças negativas. Mas uma coisa que eu venho falando para algumas pessoas que eu tenho conversado, que saíram, né, lá do trabalho, estão procurando uma outra oportunidade, não esqueça daquilo que você é, não esqueça daquilo que você conquistou, não esqueça daquela capacidade que você tem. O que é seu, que você construiu, ninguém tira de você. E é nisso que você tem que se basear, né, para não desistir. Eu acho isso fundamental. As pessoas esquecem aquilo que elas são e o que elas fizeram. Isso não pode acontecer. Era isso. Sensacional, as pessoas esquecem, a gente vai esquecendo aos poucos, né? Conforme o dia vai passando, o dia do desemprego vai aumentando, a gente vai esquecendo a nossa história, a nossa entrega. Por isso que a gente acredita na mentoria como um grande projeto que pode ser pessoal para cada um, né? Tem sido uma honra e um privilégio para a gente conduzir a formação em mentoria. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ó, por que tu faz essa formação em mentoria? Porque ela te dá trabalho, tu te dedica, eu vejo que tu estuda, tu te entrega para isso, e eu digo para ela, porque eu quero que as pessoas saibam que elas têm valor e que elas podem multiplicar esse valor com aquilo que elas construíram até hoje. Então, o que tudo isso tem a ver com a mentoria? É isso. O que eu posso fazer com aquilo que eu construí até hoje, para mim e também para as pessoas ao meu redor, né? Então, na prática, a mentoria é esse compartilhar de conteúdo e experiência através de um conjunto de competências e modelos de conversas que orientam e direcionam o caminho de uma pessoa para atingir esse resultado esperado ou uma transformação em sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Mas por que é que um líder tem que fazer a formação em mentoria? Eu acho hoje, né, e cada vez mais em contato com esse conteúdo e com a liderança, quando eu entrei na RBS, eu tinha 25 anos e eu fui trabalhar na área de recursos humanos feliz da vida, porque eu achava assim, ai, que área legal, a área que faz as pessoas serem mais felizes. E aí eu fui percebendo que as pessoas não estavam felizes. E eu me perguntava, mas por que as pessoas não estão felizes, se é uma área que tem tanta coisa legal que pode fazer pelo outro? E eu fui percebendo que quem mais provoca a felicidade, ou mais ou menos nas pessoas, são os líderes. Porque a forma como o líder chega, a forma como ele acolhe as pessoas, como ele conversa, como ele integra, como ele conecta, como ele inspira, como ele dá exemplo, isso é que faz diferença. Quando a gente olha uma pesquisa de clima, é muito fácil a gente perceber quem é a equipe que está feliz. A equipe que está feliz, ela tem melhor resultado. A equipe que está triste, ela tem registros, ela tem anotações ali. Por que ela anota numa pesquisa de clima? Porque ela não tem abertura com a sua liderança. Por que essa liderança não dá abertura para ela? Às vezes um foco demais no resultado, às vezes o não saber fazer, que é o que está mais presente, a falta de autoconhecimento, aquela sensação arrogante que é beijo para a filha da Fabíola,
toda linda de rosa, ó, que nem eu. Às vezes, aquela arrogância que a gente tem, né, de achar que quando ocupa uma liderança, a gente está pronto e a gente para de se qualificar. Pelo amor de Deus, a gente, como líder, a gente tem uma responsabilidade social pelo outro, social. Quando a gente tem uma equipe, o resultado não é meu, mas o resultado é nosso. Eu só consigo chegar na linha de chegada se a minha equipe chegar junto comigo. Mas o que que acontece com um participante da formação em mentoria? O que que a gente tem visto? É uma formação de 3 meses, que durante a formação as pessoas vão abastecendo o seu tanque. Abastecendo o seu tanque. Então, eu tenho acompanhado, a gente já tem mais de 180 alunos formados, a gente tem acompanhado alunos se recolocando. Mas por que, Kátia, que isso acontece? Tu trabalha isso? Quem está aqui sabe, a gente trabalha muita coisa, mas a gente trabalha o empoderamento do outro, a autoconfiança do outro. Como é que a pessoa sente que ela tem valor e que ela pode, com esse valor, ir para qualquer lugar que ela queira. As pessoas que fizeram a formação, muitas são promovidas, desenvolvem a sua equipe, abrem novos negócios, têm uma visibilidade corporativa. A gente tem uma enfermeira que a gente convida seguidamente para estar conosco aqui na formação, que ela era uma enfermeira de unidade de internação, fez a formação em mentoria em menos de um ano. Ela foi promovida para outra área, ela é responsável pela disciplina de mentoria dentro do Hospital Moinhos de Vento, que nem tinha mentoria funcionando dentro da organização. Olha a visibilidade que ela ganhou a partir dessa participação. As pessoas têm melhorado sua performance e resultados, um profundo autoconhecimento e um network do Brasil inteiro, porque esse é um grande presente, né? A gente está com a Turma 8 acontecendo, tem 40 pessoas, pessoas de todos os lugares do Brasil. Então, é muito bacana a gente perceber essa diferença de pensamento que existem. Que categoria profissional precisa ter? Nenhuma, ou qualquer uma. Tem que vir com vontade de compartilhar aquilo que cresceu, que construiu na sua história, né? Até pessoas de fora do Brasil, bem isso, né, Monize? E aproveitando que a Monize está aqui, conta para a gente assim, um pouquinho da tua trajetória na formação em mentoria. Bom dia, gente. Estou bem feliz de estar aqui. Estou adorando, Kátia, mais uma vez, né? Para variar, sempre maravilhoso, sempre aprendendo muitas coisas contigo. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Eu sou muito feliz porque eu participei da turma 2 com a Kátia. Eu até fiz o comentário até fora do Brasil, porque tinha uma colega que morava em outro país, estava em outro fuso. Tipo, a nossa aula era de noite, para ela era 7, 8 horas da manhã, assim, foi sensacional. Singapura, foi Já sensacional. tivemos da Itália, assim. da Alemanha. Mas, assim, rapidamente, só falando, assim, eu sempre digo que a formação de mentoria foi um divisor de águas, assim, na minha vida como um todo, porque a gente acaba levando a mentoria, os ensinamentos da mentoria para a vida pessoal também, não só para a vida profissional, né? Então, foi uma divisor de águas, assim, na minha vida. Eu alavanquei minha carreira também, hoje eu, né, me tornei, também sou uma líder, né, de um time numa empresa, e também exerço hoje o papel de mentora, graças a Kátia. Então, tipo, logo que eu comecei a formação, eu acho que no primeiro mês a gente começa a ter aqueles atendimentos para a gente se experimentar. Eu falei, eu já vou começar. Aí já consegui 2 pessoas assim para atender gratuitamente, logo já começaram a me indicar e eu hoje sou mentora de carreira e de LinkedIn, né? Graças a Kátia. Então, assim, no meu primeiro mês eu já tinha clientes e foi, né? E a Kátia vive falando na nossa formação. A carreira de mentoria é a carreira do futuro. Então, todos nós temos potenciais, desde que a gente não deixe se levar pelas crenças. Vira e mexe, surge alguma coisinha, mas assim, a gente não pode. A pessoa, quando tem aquela crença, ela traz, né? Ela atrai do ambiente, vou selecionar no ambiente alguma coisa para confirmar minha crença, assim, sem se dar conta, né? E vira e mexe acontece isso, a gente não pode se deixar levar por isso, a gente tem que dar a volta por cima e falar, não, só um pouquinho. Se o líder lá me demitiu, problema dele, eu não sou incompetente, eu sou muito mais eu posso dar a volta por cima, e eu estava num momento que eu não estava muito bem também, assim, eu não estava muito bem na empresa, eu não estava me sentindo desafiada, daí surgiu a mentoria e eu vi
tipo a luz no fim do túnel, assim, nossa, sou muito feliz, Kátia, por tudo, assim, por todos os ensinamentos, e eu recomendo a formação para quem tiver possibilidade, porque é fantástico mesmo, assim, de verdade. Eu recomendo, assina embaixo, muito legal, assim, de verdade. Querida, muito obrigada. Eu tenho um orgulho imenso e fico muito feliz de ver também que, além da tua atividade profissional, trabalhando nessa startup, tu mentora muitos profissionais, né, Sim, em carreira, em LinkedIn, e a tua agenda está sempre cheia, né? Tu tá sempre me graças a dizendo, Deus. eu estou enlouquecida. E a gente tem várias outras pessoas aqui que estão participando ou que já participaram, né? Tem a Eneide, tem o Fernando também, que gostaria de falar um pouquinho. Tu queres falar, Fernando? Gostaria, Kátia. É que eu Que prazer, muito tava obrigada pela honra da tua presença aqui hoje comigo. Imagina, Kátia, eu tenho dito para a Kátia, para todos que estão aqui, a Kátia, na minha vida, é um divisor de águas. E eu agradeço muito a Kátia, tem feito um grande diferencial para mim. E, Kátia, eu já quero dizer para ti que na próximo curso, na próxima mentoria, eu quero pôr a minha filha. Então, já Sensacional, sabe. baita presente. Ô, Lise, pode me procurar aí para nós conversar na próxima. Eu quero pôr a minha filha nesse caminho, porque, sem dúvidas, Kátia, esse divisor de águas ele vai em todos os sentidos, não só de mentoria, não só de pessoa, não só de líder. Eu acho que foi uma junção de coisas. E ali naquela tela que tu colocou antes ali, Kátia, eu acrescentaria, em tudo que tu falou ali, se tu me permite, Claro. eu acrescentaria a autoestima. Eu acho que a autoestima, a gente precisa, no time, na família, no relacionamento, independente de se é esposa, se é amigo, eu acho que a gente conseguir mostrar para as pessoas o valor e a autoestima, nós também trabalhamos a nossa autoestima. Porque sem a autoestima, você não vai conseguir recolocação, você não vai conseguir melhorar o teu trabalho onde você está. E a Kátia sabe os percalços que eu também enfrentei, não só na vida profissional, como pessoal, como todos nós enfrentamos, nada demais, mas coisas pontuais, pessoais e profissionais. Mas tem uma coisa que eu nunca deixei cair, foi a minha autoestima. E aí, olhando aquele quadro ali, Kátia, eu acabei de mandar para minha filha, tá? Eu printei e mandei para minha filha. E ela começou a rir lá, sabe? E realmente, eu olho ali assim, sabe? O que lida ali com autoestima, eu acho que foi todos os pontos que eu superei. Os outros todos, talvez eu tenha deixado assim uma pontinha a desejar para arrumar, que tu me ajudou muito. Mas também me ajudou com a autoestima. Sem dúvidas, naqueles momentos que eu estava meio derrubado, assim, e eu não esqueço o dia que eu fui no teu consultório, e lá tu me deu assim uma lição, pessoal. Assim. Então, de coração, eu te agradeço muito. Gente, quem não fez mentoria, pode fazer, que eu tenho certeza que vai amar, vai adorar e vai se transformar. Porque essa pessoa que está aqui, ela é maravilhosa. Tá bom, Kátia? Meu amor, muito obrigada. Eu tenho um carinho muito especial por você, você sabe disso. Eu tenho um privilégio muito grande, né? Que no meu trabalho ele permite eu conhecer muita gente. E eu para mim, todo mundo é amigo, né? A gente se conheceu, a gente já é amigo. Se a gente puder, vamos almoçar junto, tomar um café. A vida louca não nos permite estar assim perto o tempo todo, mas quando a gente se encontra, para quem está aqui, que fez a formação em mentoria, sabe disso, né? A gente vai se transformando numa relação de um vínculo tão próximo que é para a vida toda, né? Eu estou aqui com a Gisele, né, Gisele? Quer falar? A Eneide. Na apresentação, na dinâmica que nós tivemos antes, né? Eu fiz um comentário, eu falei que, ao mesmo tempo, fico feliz quando vai chegar a terça-feira, né? Que vamos nos encontrar. Eu também, no final, fico triste, porque é um dia menos que eu estarei com todo o grupo e com a Kátia em especial, né? Então, existe um conflito também nesses dias, viu? É interessante, mas estou muito feliz mesmo, inclusive a Monize também, já estou fazendo, já sou aluna, né, também da Monize, estamos fazendo um trabalho com o meu LinkedIn, e estamos aí, né? Que maravilha. Desafio constante, estou muito feliz.
Muito obrigado. E isso que a Gisele traz, né, assim, é muito amoroso de ouvir de vocês isso, e eu acho que essa é uma coisa legal da tribo da mentoria, porque ela junta uma comunidade amorosa e generosa, porque é isso que a gente faz, né, todo mundo. A gente compartilha generosamente aquilo que a gente construiu a vida inteira. Isso é muito grande para cada um de nós, né? E uma coisa também especial é que a mentoria, ela faz a gente crescer junto com o mentorado. Ambos crescemos. E essa paixão que a gente tem pela formação em mentoria, ela nos faz isso, porque a gente se retroalimenta o tempo inteiro. Todas as turmas são diferentes, vocês são diferentes, cada um vem com o seu jeito, conquista nosso coração, e a gente também se transforma a cada turma. A gente está indo para o 8º encontro da turma 8, e meu coração já fica super apertado, porque eu já morro de saudades, né? Eu já sei que... Mas depois de hoje, assim, de saber que quando a gente fizer esses encontros, vocês estarão presentes e que nós faremos encontros para os mentores, assim, porque é isso, a gente quer estar junto, a gente quer se ver, a gente quer, né, se apertar e falar das coisas da vida. Eneide, você ia falar? A fazer a formação em mentoria, para mim, foi uma ampliação de repertório, né? E te conhecer foi maravilhoso. A gente tem... Assim, eu me senti mais preparada depois de ter passado pela formação. O que eu fui buscar na formação foi exatamente uma metodologia, uma estruturação de um trabalho que eu já realizava. Mas hoje eu sinto muito mais tranquilidade em conduzir, e a palavra-chave que ficou para mim na formação foi ampliação de repertório. E isso eu tenho passado para os meus clientes, e tem sido muito gratificante. E realmente acho que a outra palavra que você usa, que é um processo de transformação, porque cada vez mais a gente se prepara e aprende com os nossos mentorados. Você acabou de dizer isso e é pura verdade. Então, esse processo de troca, de compartilhamento, né, de aprendizado constante, não tem preço. É Eu verdade. sou muito grata e conte comigo nesses eventos. Eu cheguei um pouquinho mais tarde hoje, mas fiz questão de usufruir desses momentos com todos vocês, pelo menos uma meia horinha aqui com vocês. Que legal, muito obrigada, viu, Eneide? A Carol está aqui também. Carol, você quer falar que você botou uma mensagem aqui no microfone? Quando eu vi vocês na lista de inscritos, assim, quem já fez mentoria comigo, quem já fez formação, meu coração explodiu de alegria, porque eu pensei, gente, não enjoaram de mim, isso já é uma coisa muito boa. Vocês são muito especiais, viu? Nós vamos colocar ali um slides para a gente ir finalizando e depois a gente vai olhar para essas perguntas que vocês trouxeram, que são importantes também para cada um de nós aqui. Espero que a gente esteja aí tocando no coração de cada um e que cada um leve daqui aquilo que talvez nem sabia que tinha vindo buscar e quem sabe está levando, né? Quem sabe está levando uma coisa boa para si, que daí isso já valeu a pena, né? Então, o que é que pode ser um mentor, né? Qualquer pessoa que tenha conhecimento específico pode ser mentor. A gente acabou de falar que mentoria é uma atualização, porque eu me atualizo quando eu faço mentoria com o outro. Quanta coisa eu, Kátia, aprendo do mercado, da vida, com cada mentor que, assim, de forma generosa compartilha comigo. Então, mas todo mentor, a gente não pode esquecer, tem que ter uma formação, tem que ter um método estruturado, testado, comprovado, é importante. Isso dá seriedade, respeito com o outro, né? O tempo ele é melhor aproveitado, e durante a formação todo mundo desenvolve uma competência para ser mentor, porque o importante... Todos nós temos conhecimento e todos nós mentoramos de alguma forma as pessoas. Mas quando a gente vive a jornada da formação, a gente experimenta o sentir durante a formação, que é aquilo que a gente falou, né? Liderança, mentoria, lealdade, confiança são conceitos que a gente mais sente do que olha teoricamente o significado. E quando a gente fala de mentoria, depois que cada um se desenvolve, o que já é prática?
quanto mais próximo do mentor, mais caro o processo se torna, né? A experiência ela é diferente. E cada um de vocês aqui me acompanha, sabe que eu trabalho com mentoria, graças a Deus eu sou muito bem remunerada, eu sei que eu me entrego para isso, e eu sei que eu fico com a agenda, graças a Deus, lotada, vejo aí vários de vocês também que já estão com mentoria acontecendo, com as suas agendas lotadas, algumas pessoas me mandam mensagem, posso ter 5 minutos, 10 minutos contigo? Eu respondo as mensagens às 8 horas da noite, quando eu paro de trabalhar, porque é muita gente pedindo alguma informação, alguma orientação. Eu quero dar atenção para todo mundo, mas eu já não tenho mais agenda. Isso é um presente também, porque é um reconhecimento que eu recebo das pessoas que me conhecem, e uma coisa muito legal que acontece na minha vida é que as pessoas recomendam outras pessoas, então todo mundo que eu atendo geralmente é porque me conhece de algum lugar ou recebeu o meu nome como uma indicação. Olhando um pouquinho para as perguntas de vocês, e antes quero trazer essa frase aqui, né? A maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Olha que interessante, né? Parar de falar, parar de pensar e começar a fazer. Às vezes a gente espera o perfeito, mas a gente não faz aquilo que é feito. Então, para todo mundo que está aqui, se quiser fazer a próxima turma da formação em mentoria, né, aquele pote de ouro lá depois do arco-íris, a gente fez um voucher de presente, quem quiser entrar com um mega desconto, diferente daquilo que a gente está praticando, entra no link ali, www.katiamagni.com.br/Formacão Mentoria, e escreve no cupom ali Lote Ouro. Hoje tem um baita desconto e vai só até amanhã às 12 horas. Para que esse desconto? Para quem está aqui com a gente, porque valorizou esse momento, né? Fez questão de estar aqui. Então, quem quiser iniciar a nossa turma 9, que é a última desse ano, dia 4 de outubro, vem fazer parte, a turma está bem legal, já tem gente muito bacana inscrito, temos CEO de algumas empresas, temos gerentes, coordenadores fazendo parte, pessoas bacanas, assim, muito legais, enfermeiros, temos segurança do trabalho, que já está fazendo parte da formação e mentoria. Então, vou deixar aqui esse link para vocês, essa informação, mas quero responder também as perguntas que vocês fizeram, né? Então, vamos às perguntas. Vamos aproveitar essa oportunidade aqui. Vanderlei separou para mim. Eu trabalho com muitas perguntas durante todos os dias, né? Como é que a gente evolui como de gestor a líder? Afinal, obedecer um gestor é diferente de seguir. Ah, que pergunta sensacional! Adorei! Como evoluirmos de gestores a líderes? Primeiro, a gente tem que sempre lembrar que quando nós somos contratados pelas empresas, nós somos contratados para gerar resultados. Eu nunca me esqueço quando me tornei líder, né, principalmente no Hospital Mãe de Deus, eu era muito nova, eu acho nova, né, 34 anos, era uma meninona, assim, e a empresa me contratou, mas eu acho que ela tinha um medinho, assim, porque eu já tenho 1,5 m, já sou pequenininha, e aí uma cara de meninona, assim, né, e a equipe era grande, o desafio era imenso, daí eles contrataram um consultor, e colocaram eu e mais uma pessoa para fazer, tipo, um curso, assim, ele via como um mentor. E eu gravei uma coisa que ele disse, que era assim, quando a gente é contratado como líder, no outro dia é esperado da gente um resultado, no outro dia. Principalmente quando sai uma liderança e você entra no lugar daquela liderança. E o teu resultado é no teu bom dia, é na forma como tu reúne a equipe, é na forma como tu agrega, conecta, como tu escuta. O resultado aparece, como tu cumprimenta as pessoas da organização no outro dia, né? Agora, a gente não pode esquecer que a gente é contratado para gerar resultados, só que os resultados, eles acontecem através das pessoas. Então, a gente precisa ser muito bom em gestão, em ferramentas de gestão, e a gente precisa ser muito bom em pessoas. Mas, Kátia, como é que eu vou ser bom líder, boa líder em pessoas, se qualificando todos os anos, e principalmente perguntando para a equipe? Uma pergunta bem difícil, mas bem simples, né? Como é que eu sou como líder para você, e que líder você gostaria esse ano? Diante desses desafios que a gente está vivendo, que tipo de líder você quer ter esse ano? Porque nós mudamos todos os anos, então as pessoas querem que a gente mude também.
Então, afinal, obedecer um gestor é diferente de seguir. Sim, seguir a gente segue para a vida toda, a gente segue se a gente gosta. Às vezes a gente se livra de uma empresa, a gente se livra também do gestor, e dá graças a Deus. E também a gente tem que saber quando a gente tem que, né, abandonar pessoas que são tóxicas na nossa vida. Quando vamos começar a medir o custo da insegurança psicológica, o quanto custa uma gestão tóxica? Excelente pergunta. Já existem algumas pesquisas de segurança psicológica, muito timidamente acontecendo nos Estados Unidos, então vai levar muito tempo para a gente conhecer, ter acesso, né? A gente tinha antes pesquisa de clima, daí evoluiu para pesquisa de engajamento. Futuramente, escrevam aí, uma tendência vai ser pesquisa de segurança psicológica. Por que segurança psicológica? Porque é um conceito de grupo e é o quanto eu me sinto à vontade para me expressar. Então, se eu tenho uma ideia, mas a ideia não está madura ainda, eu me sinto à vontade para compartilhar uma ideia que nem madura está nesse grupo. Então, isso exige que o líder seja melhor ainda, porque ele tem que ter muita atenção sobre como é que isso, né? Como é que essa segurança psicológica pode acontecer nesse grupo. Um livro maravilhoso que vocês podem acessar esse conteúdo sensacional, chama-se Organização Sem Medo. Todo líder deveria ler esse livro. Esse livro é muito importante, ele é um livro escrito pela Amy Edmonds, foi ela que trouxe esse conceito, ela que estudou essa pesquisa, e ela foi buscar erros de medicação. O que acontecia dentro dos hospitais se as pessoas reportavam os seus erros ou não reportavam os seus erros. E no início da pesquisa, ela foi observando que as equipes melhores em termos de relacionamento eram as que mais erravam. E ela dizia assim, mas como que isso pode acontecer? Não pode, as equipes que têm melhor desempenho são as que mais erram. E daí o que ela percebeu é que as equipes com melhor desempenho, melhor relacionamento, eram as que mais reportavam o erro. Então, quando a gente vê, dentro de ambientes hospitalares, principalmente, né, que não há reporte de erro, aqui não tem erros, pode ter certeza, não é nada disso. Tem algum problema naquela equipe, a equipe não se sente segura para reportar, e provavelmente punição ainda é algo que está ali presente, né? Pode colocar o nome do livro no chat, claro, vai ser maravilhoso. Ó, quem quiser tirar uma foto, se consegue enxergar, a Organização Sem Medo, é esse aqui. A outra pergunta é, entendemos que o líder já realiza uma mentoria, mesmo que de forma não estruturada, gostaríamos de refletir sobre o papel do mentor e não invadir os reais objetivos do mentorado, no sentido de ter cuidado em querer impor nossas percepções pessoais, por sermos mais experientes e dar lugar ao real desenvolvimento do mentorado. Excelente! Como é que a gente faz isso? Fazendo formação e mentoria. Por quê? Porque a gente faz mentorias sem saber o que está fazendo. Se eu perguntar aqui nessa sala, quantos de vocês tiveram um mentor, todos vocês vão me dizer que alguém na vida de vocês foi um mentor. Às vezes, não foi um bom mentor, né? Mas com um jeito meio duro, meio grotesco. Por que isso acontece? Porque não tinha qualificação. A gente tem que se qualificar. Por isso que mentoria não basta ter conhecimento. Mentoria eu tenho que saber como é que eu compartilho o conhecimento. Então, por que é tão difícil dizer não a uma promoção para um cargo de gestão, mesmo sabendo que não gostamos de fazer gestão de pessoas? Isso aqui está relacionado com as nossas crenças, né? Com aquelas crenças que estão lá, que se eu não gosto de pessoas, eu tenho que encontrar aquilo que eu gosto. Trabalhar não é uma coisa fácil, mas trabalhar fazendo o que gosta é muito melhor. Não é muito mais fácil, mas é muito melhor, né? Sentir o prazer de fazer diferença na vida de alguém, eu recebi essa mensagem ontem dessa mentorada minha, que se recolocou como diretora e tem outros 2 empregos, gente, para uma pessoa que não conseguia enxergar o seu valor e, de repente, tem 3 oportunidades na mão, isso daí, para mim, é o melhor resultado do mundo. É isso que faz a diferença na minha vida, é isso que eu quero. E eu quero tem uma história, né, de um plantador de milho que ele plantava as melhores qualidades de milho na sua plantação ali, na sua lavoura,
E em função da polinização, consegui falar essa palavra agora, foi bem, né, Vanderlei? Era uma palavra difícil para mim. Em função da polinização, né, as abelhinhas, né, isso, levavam um pouquinho desse milho para outras plantações e outras hortas, né, outras lavouras tinham essa mesma qualidade desse milho. Por que isso, gente? Por que isso? Porque essa pessoa entendia que ele tinha que compartilhar cada vez mais essa polinização para fazer diferença também para ele. Olha que sensacional. É isso que eu quero. Eu quero que vocês levem o nosso milho daqui. E quem... para o mundo. Para vocês e para o mundo. As pessoas me perguntam assim, mas tu compartilha tudo? Claro que eu compartilho tudo. Eu quero que vocês sejam os melhores. Para vocês, principalmente. Porque quando a gente é melhor para a gente, isso reverbera, sai que nem sol, a gente vibra, as pessoas conhecem, elas percebem isso, né? Ah, mas Kátia, isso vai diminuir os meus problemas? Não, isso vai te ajudar a resolvê-los, é bem melhor, né? Esses dias uma cliente minha de mentoria me mandou uma mensagem assim, não sei o que ela mandou, e eu disse para ela assim, ai, que bom, tu tá me mandando esses memes, né? Eu adoro. Ela, não, para ti eu mando problemas. Eu adorei. Eu adorei. O que mais tem aqui? Como podemos nos cocriar dentro do conhecimento que temos, desde embasamento teórico e prático? Como pensar fora da caixa, criar novas formas de negócio a partir do nosso conhecimento? Vem para a formação e mentoria, a tua vida vai mudar. Numa infinidade de possibilidades, como identificar qual o caminho adequado a seguir? Vem para a formação e mentoria. Como orientar e responder essas perguntas que nos consomem? O que farei de futuro profissional? Como a mentoria pode apoiar nessas construções? Muito! É uma jornada. Vocês estarão acompanhados num desenvolvimento de jornada, olhando para si o tempo inteiro. É um investimento que vocês vão fazer em vocês. Quanto é que vale vocês aqui dentro, cada um de vocês? Quanto é que vocês valem? Né? Eu invisto todos os anos na minha qualificação, porque eu sei que eu tenho muito valor, e eu valorizo esse valor que eu tenho. E as pessoas também valorizam, elas sabem disso, elas sabem que eu estudo muito, que eu me dedico muito, porque eu quero o melhor para mim e para os outros, né? Como orientar e responder essas perguntas? Então é isso, tem que vir para a formação e mentoria. Nossa pergunta é sobre carreira, como fazer transição de carreira e iniciar um novo projeto. Eu amei as nossas conversas, oh, maravilha. Olha só, eu tenho uma mentorada, 17 anos como executiva dentro da Unimed, uma empresa maravilhosa, com benefícios sensacionais, com uma remuneração ótima. Ela tomou a decisão de ser empreendedora. E ela me contratou. E a gente está no 9º encontro, no 8º encontro, ela já tinha evoluído muito. E aí, eu disse para ela assim, olha, agora tu tem uma meta. A tua meta é fazer visitas, a tua meta é apresentar teu projeto para as pessoas que gostam de ti, porque essas pessoas carinhosamente vão te dizer aquilo que tu precisa ouvir. Porque quando alguém gosta da gente, esse alguém cuida da gente. E isso é muito bacana. E aí eu disse para ela, tu tens uma meta, né? A gente tem aqui, como é que tu vai fazer dinheiro até o final do ano? E aí nós nos encontramos essa semana, foi nosso 9º encontro, ela me disse, tu já sabe que eu tenho 3 clientes? Tu já sabe que eu estou sendo remunerada? Eu disse, então, eu não sabia. Quando a gente investe na gente, o retorno vem. A gente sabe disso. Eu contrato mentor até hoje, né? A gente fez um projeto muito bonito para uma organização, mas a gente entendeu que seria muito importante a gente ter uma mentoria e nós contratamos. E nós pagamos. O valor que a gente cobra é o valor que a gente paga. Eu contrato executivos que fizeram mentoria comigo, e eu queria aprender um determinado processo. E ela me dizia assim, essa gestora de recursos humanos, eu não vou te cobrar, né, Kátia? Eu disse, não, tu não vai me cobrar, sou eu que vou te pagar. E eu vou te pagar aquilo que tu me pagou. Porque se tu vê este valor em mim, eu também vejo valor em ti, também vejo valor no teu conhecimento. E vou te pagar aquilo que tu me pagou. Legal. Vamos juntos, então. Muito obrigada aí para todo mundo que está aqui. Me contem um pouquinho, vamos abrir o microfone. Como é que vocês saem daqui dessa manhã, 2 horas juntos? Esse sol que aconteceu dentro dessa sala. Quem quiser abrir e falar, está com a gente. Vamos juntos. Eu só queria dizer que eu vou sair dessa formação, né, desse nosso encontro, sempre com muita coisa mais, né, e reforçando aquilo que a gente aprendeu, mas eu vou deixar uma provocação aqui para você.
A gente fez o teu curso de mentoria e a gente que já fez, acho que agora a gente quer um curso avançado, né? Pensa nisso, tá bom? Estamos esperando o teu curso avançado, tá? Tá. Eu vou emendar. Vocês têm me feito esse pedido e eu não vou deixá-los na mão, podem ter certeza. E vai ser maravilhoso matar essa saudade de estarmos juntos nessa jornada. Fabíola. Desculpa, quase te interrompi. Bom dia. A Silvia trouxe as minhas palavras. A gente quer mais, queremos mais. Vim participar para renovar a energia, te ouvir é sempre muito prazeroso te ouvir. Kátia, tu nos deixa sempre com o coração quente e instigados, motivados de sermos melhores. Mas queremos mais, queremos o avançado. Concordo com ela. Um abraço. Beleza. Não, nós vamos ter que se virar. Vocês estão nos provocando? Ruth, Oi, meu gente. amor, querida, bom te ter aqui. Você quer falar? Kátia, querida, é um prazer poder te ouvir. Eu ouvia muito o teu nome, de verdade, né? Acho que tem uma ex-colega de trabalho que, inclusive, fez a mentoria. Ela não falou muito, mas eu via que ela falava no teu nome em mentoria, então agora eu estou entendendo que ela trabalhou. Agradecer a tua partilha, tu abrir o coração e contar os teus desafios, os teus medos, a tua história. Isso é muito bonito quando a gente reconhece tudo aquilo que a gente trilhou o caminho e se orgulha disso, incluindo os erros e os acertos, porque eles fazem parte da vida. Vou te dizer que fiquei muito curiosa, muito instigada, e aí já pedi para o Vanderlei e para a Aline ali algumas informações a mais sobre a mentoria. Hoje eu sou mentora, tenho 2 mentoradas, né? Mas eu acredito que a gente sempre precisa aprender mais, e entender que a gente não sabe tudo e conhecer novas metodologias, né? Então, muito obrigada aí pela partilha e quem sabe a gente vai estar juntas aí nessa próxima formação. Pode vir, vai ser muito legal, tenho certeza. Eu tenho algumas formações em coaching, algumas mentorias, e eu quero te dizer assim que a gente tem que estar sempre indo além, né? A gente tem que estar sempre. A gente leva muito tempo para construir nosso estilo. E vale muito, é muito importante que a gente conheça outras pessoas para construir o nosso estilo. A Ruth tinha manifestado antes... Oi, querida, bom dia a todos, tudo bem? Deu uma travadinha aqui, eu não estava conseguindo escutar bem. Agradecer, Kátia, a oportunidade, o convite, é realmente sempre muito bom estar contigo, te ouvir, e a gente sempre tem um aprendizado incrível com a tua experiência de vida e com o teu trabalho. Também te agradecer, tu sabe que a gente viveu o desafio aí da cirurgia do Bernardo de apendicite, e tu nos pegou no colo numa hora que a gente precisava muito. Muito obrigada. Né? O B sempre pergunta, como é que tá a Ruth? E muito obrigada por nos acolher, a gente sabe o quanto uma mão... Nós vamos ter um encontro, vamos agendar. Teremos, sim, teremos, vai ser muito bom. A formação acontece nas terças-feiras, sempre das 20h30 às 22h30, esse horário em especial é porque depois nesse horário as pessoas já jantaram, já tomaram seu café, já se organizaram com família, e a gente fica inteiramente ali, presente. É extremamente dinâmico, não dá sono, e todo mundo fala que às vezes o dia é difícil antes, e quando chega é muito bom viver a jornada da formação, né? Muito bom. Vai ser muito bom. Obrigada a todos. Dura 3 meses. Obrigada. Começa dia 4 de outubro. São terças-feiras sequenciais. Andréia, querida, você... Bom dia a todos. Então, Kátia, eu saio aqui muito grata, né, por essa oportunidade que tu está nos dando. Sempre é um prazer estar contigo e aprendendo muito. Tu é uma inspiração para mim. Lá em 2015, eu fui numa palestra tua, eu era assistente de DP, e brilhou meu olho, assim, toda a tua carreira, assim, e eu quero ser um dia como a Kátia. E hoje sou supervisora de RH, então consegui isso graças àquela palestra que mexeu muito comigo, e quero muito fazer a formação contigo, não sei se agora é o momento, porque eu estou gestante, vou estar quase ganhando meu bebê durante essa formação, mas com certeza quero fazer uma formação contigo, porque tu é uma pessoa que me inspira muito. Muito obrigada por esse tempo que tu doa para todo mundo, né? Tanto aqui como nas tuas redes sociais, né? Sempre é
muito aprendizado que a gente tem contigo. Gratidão. Muito obrigada, meu amor. Que alegria de ter aqui. Olha quanto tempo a gente se conhece. E obrigada por permitir que eu faça parte da tua vida e você da minha. Obrigada. Rogélia, você, amada? Eu quero agradecer muito. A gente tentei várias vezes, né, ter um curso com você e nunca dava. As experiências, eu sei que no decorrer do tempo a gente sempre tem uns professores na vida da gente que a gente aprende. Com você vai ser um aprendizado maior ainda. E estou muito contente por isso. Estou recém começando, sou nova, sou um bebê aprendendo, né? E quero aprender muita coisa com você. Muito obrigada, meu amor. Obrigada por estar aqui, viu? Você que está com o nome de iPhone, mas está com a mão levantada, por favor. Oi, Kátia, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu sou Verônica, sou enfermeira. Eu te conheci no curso de pós-graduação do Marcelo Alvarenga, na experiência do paciente, e assim, quero te parabenizar pela palestra maravilhosa. Você realmente impulsiona pessoas. Há muito tempo que eu já queria fazer o curso, e hoje, para mim, você foi uma inspiração, porque eu faço hoje parte da liderança do Escritório da Experiência do Paciente, na instituição que eu trabalho. Então, assim, eu sou apaixonada por pessoas, né? E com certeza, fazer o seu curso, para mim, vai ser algo muito agregador. Tá? É uma entrega de valor enorme. Eu fico muito feliz em poder participar hoje, né, desse momento, que para mim foi algo que mostrou que eu preciso realmente estar nesse contexto, tá? E assim, você é muito boa no que você faz. Parabéns, porque você conduz muito bem, né? Você fala com a alma e você saber que você impulsiona pessoas a ser alguém que às vezes perdeu, né? E não entende que tem esse valor. Para mim é algo fantástico. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Que lindo o seu depoimento, seu carinho. Obrigada, viu? Você tocou nosso coração. Obrigada mesmo. Olha, é sempre assim. A gente, quando está junto, a gente não quer ir embora. E é muito legal a gente se conectar com essas pessoas e a gente estar nessa mesma vibração, né? Isso é uma comunidade. A gente aqui está formando uma comunidade. Muito obrigada a cada um. Para a gente terminar, eu vou ler uma mensagem. Eu acredito no desenvolvimento de toda a humanidade e que esse desenvolvimento prossegue por meio de cada um. Eu tento compreender o mundo a partir disso. E eu não quero só falar negativamente sobre os fatos. Eu acredito que eu estou inserido num grande contexto onde eu tenho certas tarefas. Eu ocupo um lugar que nenhum outro pode preencher. Por meu intermédio, o mundo muda, queira eu percebê-lo ou não. Que façamos do nosso papel nessa existência um bom caminho de mudança na nossa vida e na vida dos outros. Meus amores, muito obrigada por essa manhã maravilhosa. Se quiserem estar conosco na formação, venham, serão todos muito bem recebidos.